Fala, meus amigos, estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um escritor alemão da virada do século XIX para o XX. Foi ganhador de um prêmio Nobel de Literatura em 1946. Ele se chama Hermann Hesse e a gente vai ver um pouco da obra dele titulada Siddhartha. Vou ler um trecho para vocês que está na página 61. Antes de ler o texto, só para contextualizar um pouquinho a história. Então, nesse momento, né, do livro, o Siddhartha, o personagem principal, que dá nome ao livro, ele abandona a sua vida de samana ou asceta, ou seja, aquela pessoa que se retira do mundo e se priva de todo tipo de prazer, né? Então aí ele chega numa grande cidade, e nessa cidade ele começa a trabalhar para um comerciante chamado Kamaswami. Esse é um rico comerciante da cidade. Um belo dia ele está conversando com um amigo sobre o comportamento de Siddhartha. E o trecho começa. Ele sempre me dá a impressão de brincar com os negócios. Nunca se entrega inteiramente ao comércio. Nunca se deixa dominar por ele. Nunca receia reveses. Nunca se preocupa com alguma perda. E um amigo deu-lhe o seguinte conselho. Concede-lhe 1/3 do lucro de todos os negócios que ele empreender para ti, mas deixa claro que ele terá de arcar na mesma proporção com eventuais prejuízos. Assim se intensificará o seu interesse. Kamaswami obedeceu à sugestão, mas Siddhartha não ligava a menor importância a tudo aquilo. Quando lhe cabia algum lucro, aceitava com displicência. E cada vez que houvesse contratempo, dava uma risada dizendo: vejam só, desta vez nos saímos mal. Parecia de fato que os negócios o deixavam completamente indiferente. Certa vez, encaminhou-se a uma aldeia, a fim de adquirir ali grande quantidade de arroz. Quando chegou ao destino da viagem, soube que o arroz já fora vendido a um concorrente. Mesmo assim, permaneceu vários dias naquela aldeia. Convidou os camponeses a comerem e beberem. Presenteou a criançada com moedas de cobre. Participou dos festejos de um casamento e finalmente regressou satisfeitíssimo. E quando Kamaswami o repreendeu pela demora do retorno, pelo desperdício de tempo e dinheiro, respondeu Siddhartha: para de ralhar comigo, meu caro. Nunca ninguém conseguiu coisa alguma por meio de resmungos. Se houve prejuízo, deixa que eu arque com ele. Fico muito contente com o resultado desta viagem. Conheci muita gente. Um Brahmane tornou-se meu amigo, criancinhas cavalgaram nos meus joelhos, camponeses mostraram-me os seus campos, ninguém me tomou por um negociante. Tudo isso é muito bonito, exclamou Kamaswami. Mas na realidade és um negociante, acho eu. Ou fizeste essa viagem unicamente para divertir-te? Claro, disse Siddhartha soltando uma gargalhada. Claro que viajei para divertir-me. Por que outra razão o teria feito? Cheguei a conhecer pessoas e regiões. Obtive gentilezas e confiança. Encontrei amizade. Olha, meu amigo, se eu fosse Kamaswami, teria regressado imediatamente a toda pressa, cheio de raiva ao constatar que a compra não sairia. Nesse caso, o resultado da viagem seria de fato uma perda de tempo e dinheiro. Mas assim, tive alguns dias a menos. Aprendi alguma coisa, alegrei-me e não prejudiquei nem a mim, nem a outras pessoas por nervosismo ou precipitação. E se eu mais uma vez voltar àquele lugar, talvez para comprar outra colheita ou para fazer o que quer que seja, serei recebido amistosa e jovialmente por homens simpáticos. Então, me elogiarei a mim mesmo por não ter dado, naquela ocasião, nenhum sinal de mau humor ou de pressa desnecessária. Sossega, pois, meu amigo, e não estragues a tua saúde pela bilis. Logo que verificares que esse Siddhartha te causa prejuízo, bastará uma única palavra para que ele se vá embora. Até esse dia, porém, continuemos a conviver satisfeitos um com o outro. Bom, até aqui então esse trecho. E interessante é a gente observar o comportamento, né, como o Siddhartha ele se portou aí perante aí a perda do negócio, né, a compra da colheita de arroz. Ele perdeu para um concorrente
Porém, isso não chegou a influenciar em nada a sua viagem, né? Porque, em verdade, a meta não era obter lucro, né? A meta do Siddhartha não é financeiro, né? Por outro lado, o Kamaswami vê tudo aquilo como um grande desperdício e uma grande inutilidade, né? Uma vez que o Siddhartha ficou alguns dias nessa aldeia, gastou o dinheiro, né? E ainda por cima não conseguiu o objetivo maior, na visão do Kamaswami, que era realmente comprar essa colheita de arroz. Agora, nesse sentido, né, a gente deve se perguntar quem de nós, né, ou quem conseguiria ter esse comportamento, né, quem conseguiria ter esse desapego aí em relação ao trabalho, né? Porque hoje em dia a gente sabe que qualquer coisinha que acontece a gente já, né, fica nervoso, estresse, todo aquele sentimento de raiva, que faz mal pra gente, né? Perante aí os fracassos aí que a gente passa aí no nosso dia a dia. Então a lição aí que o Siddhartha dá pra gente, né, é ter esse certo distanciamento, né, ter esse desapego. E isso o Siddhartha obtém, né, esse desapego, esse comportamento que ele consegue ter perante, por exemplo, essa situação, ele consegue por conta do seu histórico, né? Quem lê o livro vai saber do que eu estou falando. Então, Siddhartha, para ele, tanto faz se a gente pensasse se ele tivesse conseguido comprar realmente a colheita, talvez ele iria fazer a mesma coisa, né? Talvez não, com certeza. Então, para ele, o resultado pouco importa, né? É indiferente. Ele praticamente é um espectador, né? É espectador do negócio, né? Ele não se envolve. Realmente foi o que o Kamasumi falou. Ele não chega a se envolver com os negócios, né? Ele simplesmente é um espectador. E, além do mais, aqui o Siddhartha, ele orienta aí o Kamaswami a ter um pouquinho de paciência, né, nessas questões, porque possivelmente ele vai se adoentar, né, e por conta aí desse comportamento todo apegado aí à questão do trabalho. Que ele fala da saúde, né, que ele pode ser acometido por uma doença devido a esse comportamento, a sua bilis aí vai ser afetada por esse comportamento, porque a gente sabe que, e os orientais aí nos ensinam, né, que esse órgão, né, a bilis é produzida do fígado, e o fígado é o órgão das emoções, né, e notadamente as emoções que causam iras, né, então o nervosismo, o rancor, a ira, né, a raiva. Então isso aí vai causar distúrbios aí no sistema digestivo, né? E a gente sabe que o sistema digestivo é a porta de entrada para várias doenças também. A própria medicina ayurvédica, né, e a alimentação ayurvédica nos ensina que o alimento, né, o alimento talvez não seja tão importante quanto a digestão desse alimento, né? Então a digestão é algo que é mais importante aí que a própria escolha do alimento, né? Eles falam que se você tiver com um sentimento ruim, por exemplo, aconteceu alguma coisa na sua vida, alguma pessoa morreu, alguma coisa aconteceu, uma pessoa largou de você e tal, nesse momento, né, de raiva, de tristeza, é bom você nem se alimentar, bom nem comer nada, porque a digestão não vai ser feita corretamente, né? Não vai ter uma boa digestão aí, pode causar algumas doenças e algumas coisas mais graves. Então aí, bom, eu queria falar mais também da questão
voltando um pouquinho, né, que parece que para o Siddhartha não importa muito a meta, né? Parece que ele nos quer dizer o seguinte, olha, na verdade o caminho é tão mais importante, né, quanto a meta. Então, assim, o resultado ali, positivo ou negativo, não é dado pela compra ou não da colheita, e sim pelo que ele passou nesse momento ali, nesses dias, tal, isso que vai ser positivo ou não. Se ele fosse Kamazami, o resultado seria negativo. Por quê? Porque ele ia ficar todo nervoso, todo nervoso, ia voltar para a cidade de origem, né? E ainda mais pensando no que ele perdeu, no negócio que não aconteceu. Bom, eu acho que aqui esse Siddhartha aqui, esse livro, né, Siddhartha, ele pode abordar ele em outros vídeos aí, porque a história é muito frutífera aí para essas questões, né? O Hermann Hesse ele é muito sensível aí às questões existenciais, às perguntas que todo ser humano um dia vai fazer, né? Sobre os caminhos que a gente deve escolher na vida. Então esse livro é muito rico, muito sensível a essas questões. É um livro leitura muito fácil, muito gostosa, porém de uma beleza inacreditável, né? Então, se você não leu, recomendo ler esse livro, tá? Leia o livro e mais pra frente Siddhartha pode estar voltando aí em algum momento, né, em outro vídeo, tá? Então, se você gostou, curta aí o vídeo, compartilhe nas suas redes aí e a gente se vê numa próxima ocasião. Valeu!